Boa noite a todos. É uma alegria muito grande para nós estarmos recebendo novamente o Marcel Mariano, que já esteve conosco, se vocês lembram, ele deu uma palestra sobre as dimensões espirituais da Casa Espírita. Foi uma noite de aprendizado, reflexões e confraternização, que nós temos muito carinho em estar recebendo novamente. Ele é trabalhador tanto da Federação Espírita Baiana, quanto da Mansão do Caminho, e é também voluntário do movimento Você e a Paz. E é uma alegria muito grande, Marcel, a gente passar a palavra para você agora, agradecidos que somos da sua presença e de você estar compartilhando suas reflexões hoje conosco. Meus amigos, minhas amigas que nos acompanham pelo YouTube, pelo Face, pelo Zoom e por qualquer outra plataforma digital que nos proporcione encontro entre Brasil e Suíça, vencendo as fronteiras físicas com o advento e o suporte da tecnologia virtual. Formulamos a Jesus que a todos nos abençoe, nos conserve em sua paz. A temática da noite, proposta pela veneranda instituição que atinge o 6º ano de fundação e aniversaria, para júbilo de todos aqueles que se beneficiam das claridades diamantinas da doutrina espírita, a problemática de se vencer os desafios e os conflitos. Por mais que tenhamos pesquisado, por mais que tenhamos estudado a problemática da criatura humana, somente dentro da criatura humana se encontrará a devida equação de sua própria história. À luz do arcabouço doutrinário do Espiritismo, o Espírito, o princípio espiritual, a semente espiritual, nasce do amor de Deus, o berçário da divindade, avança para o seu fanal, que é a sua evolução e a sua perfeição relativa. A perfeição, como nós sabemos, não é um fim. A perfeição é uma tendência. Nós tenderemos sempre para a perfeição, sem nunca atingi-la no seu aspecto absoluto, que é a atividade inerente à divindade. Só Deus é absoluto. Somos perenemente relativos. Nesse processo, longa viagem evolutiva, em que o indivíduo vai peregrinar pelas etapas antropossócio-psicológicas da sua maturidade psíquica, Leon Denis haveria afirmado, ou teria afirmado, que o espírito ele dorme no mineral. Ele agita-se no vegetal. Ele sonha no animal. Ele desperta o homem, intuindo o anjo. A doutrina espírita, cujo marco inicial deu-se com a publicação do Livro dos Espíritos em Paris, na segunda metade do século XIX, 18 de abril de 1857, estabeleceu dentro dos seus parâmetros da lei de evolução, nós evoluímos desde o átomo ao arcanjo. Na questão 540, ela está precisamente articulada. O anjo de hoje foi o átomo de ontem. O átomo de agora será a divindade de amanhã. Estamos, portanto, condenados a evoluir. Exatamente esta palavra que eu estou usando. Deus nos condenou à evolução. Nós não temos as duas opções, que seria retroagir ao estado de natureza, e nem temos a permissão divina de estacionarmos indefinidamente.
A divindade nos obriga diariamente a crescer sempre em conhecimento intelectual e em aquisições de natureza moral. Na questão 780 do livro dos Espíritos, de maneira muito clara e incontestável está que o desenvolvimento intelectual e a aquisição do conhecimento chega primeiro. Estou às minhas costas, como se podem ver, uma quantidade bastante expressiva de livros, para ser mais ou menos exato, 3.200. Todos eles lidos, relidos, estudados, anotados, assinalados com caneta ou com lápis, de modo que ali estão os estudos de 40 anos. Isso é conhecimento. Mas onde está a sabedoria? Ela é íntima, ela é interna. Somente o espírito das atitudes, do pensamento, pode dar demonstrações do seu nível de sabedoria. E a sabedoria é a síntese que o conhecimento faz quando se casa com a moral. Nasce um filho deste casamento chamado sabedoria. Porque o sábio tanto sabe quanto sente. E o sentimento, a emoção superior desenvolvida, dá ao indivíduo a percepção da sua pequenez diante do cosmos. Ele dá a ele a exata noção de tudo que ele sabe, mas dá a ele também a exata noção de tudo quanto ele desconhece. Alguém dirá, mas isso é filosofia? Sim. Filosofia existencialista, é filosofia humanista, é filosofia do indivíduo e para o indivíduo compreender-se enquanto pessoa, enquanto espírito, abstraindo-se do corpo e o vestido de carne que nos utilizamos na matéria durante o périplo de uma reencarnação. O existir tem que ser compreendido como uma etapa nossa que pode ser executada em dois planos. Ora, estou vestido de carne, reencarnado na matéria. Ora, estou desvestido de matéria, situado no mundo espiritual, o mundo causal, o mundo das causas, o mundo primitivo, primário, primeiro, sendo a Terra, ou matéria, o mundo reflexo, o mundo xerox, o mundo cópia, para onde eu me situo nos tentames evolutivos. Naturalmente que fazendo a viagem milenar e histórica pelos diversos reinos da criação, como sugeriu Leon Denis, e também afiançou Emmanuel, numa bela passagem inserida no livro Fonte Viva, onde ele reproduz esse mesmo ideário. O indivíduo dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no anjo. Isso significa que em cada etapa evolutiva vamos adquirindo valores que se agregam ao ser como ferramental para o seu interstício, para as suas lutas evolutivas. A divindade não pode me dar desafios existenciais sem me ofertar as condições de os vencer, de pelo menos superá-los, compreendê-los. Se eu sei ou não usar essas ferramentas, aí é uma outra história, uma outra questão. Será que todas as pessoas são inteligentes? Sim. Mas por que é que umas são mais adiantadas e outras menos adiantadas? Vários fatores colaboram para isso. O esforço, a história evolutiva, o contato com a cultura, se foi mais demorado ou menos demorado em existências transatas, o uso de uma ferramenta que Leon Denis chamou potências da alma, a vontade. Quando o indivíduo tem dificuldade que usa a vontade, ele consegue
superar-se e fazer coisas incríveis e impressionantes a quem não conhecia aquela pessoa. Isso significa que todas as vezes que estamos sob pressão, somos capazes de fazer coisa que nós mesmos ignorávamos, no nosso estado chamado zona de conforto. Porque enquanto eu estiver estabilizado, enquanto eu estiver numa zona que não me obrigue a grandes esforços, eu me reduzo muito a uma pessoa sensitiva, que cumpre apenas o atendimento das 4 metas da sobrevivência humana: comer, beber, dormir e procriar. São essas 4 necessidades básicas do indivíduo, mas isso garante a sobrevivência do carro físico. Como disse Jesus, nem só de pão vive o homem. A criatura humana necessita do amor, da ternura, da amizade, dos contatos interpessoais. Entretanto, no nosso largo processo evolutivo, nós vamos nos batendo, vamos entrando em confrontos com aquelas opiniões, com aquelas posturas que são diferentes das nossas. Observemos que desde o vegetal, há vegetais que destroem outros vegetais. Eles conseguem minar o terreno onde estão, não permitindo que a gramínea, por exemplo, cresça onde existem grandes árvores, que as árvores disputam nas suas copas a luz do sol para o heliotropismo. Elas precisam do sol para o processo da fotossíntese, em que transformam açúcar, determinados componentes do solo, como a água, em nutrientes para se manter. As gramíneas, sem o sol, ou nascem raquíticas, morrem. Porque ali é o território das grandes árvores. Entre os animais, vivemos permanentemente assistindo os documentários de grandes etapas de cinema, de TV, de determinados canais próprios para mostrarem os lances da natureza, que os animais predam uns aos outros, porque é necessário para manter o equilíbrio do ecossistema. Por isso, a cobra devora o sapo devora o inseto. Mas a cobra é destruída pelo carcará, pelo gavião, pelas aves de rapina. Por sua vez, são muitas vezes destruídos pelo homem. Somente o homem tem a capacidade de quebrar o sistema dos habitats, o sistema ecológico, introduzindo determinadas anomalias que acabam levando aquele ecossistema ao desequilíbrio, muitas vezes à completa destruição. Enquanto os animais ali se mantêm, eles encontram nas próprias leis da natureza, as leis naturais, o equilíbrio necessário. Porque nenhuma cobra, nenhuma serpente, nenhuma víbora destrói um sapo, mata para não comê-lo. O animal do tipo da peçonha, as cobras, as serpentes e as víboras, elas regurgitam os alimentos apenas quando elas já o engoliram e se sentem ameaçadas por um outro predador maior. Então, por instinto de sobrevivência, ela regurgita o alimento, porque ela fica leve como estava antes e tem condições de fugir do predador. Se ela for deixada em paz, ela mata, ela engole a presa, faz a digestão, o seu metabolismo é lento, é anfíbio, e depois são aracnídeos, são répteis, e depois ela vai embora. Mas quando o homem interfere de maneira desastrosa no ecossistema, ele desequilibra. E se ele matar todas as cobras de uma lagoa, nós teremos excesso de sapos. Se ele destruir todos os sapos, ele leva as serpentes a procurar outro local para predar o ambiente, ou elas morrerão de fome. Então começa a gerar um desequilíbrio. E isso, no processo da evolução, vai carreando para cada um de nós valores inicialmente instintivos, automáticos, regidos pelo determinismo. Mais tarde vão se manifestar na
personalidade bafejada pela razão. Quando atingimos a razão, ainda embotada pela animalidade de onde procedemos, o homem ainda age como se fosse um animal. E esse período vivemos na Terra há alguns milhões de anos, com as raças mais primitivas, o Pithecanthropus erectus, o Homo de Javas, o Homo de Neandertal, o Cro-Magnon, o Homem de Lagoa Santa, Homo aramis e outros espécimes que tiveram que lutar titanicamente contra as adversidades do meio ambiente para subsistirem. Mas no contato com outras raças, na miscigenação, na permuta sexual, novos biótipos foram surgindo mais refinados. O corpo começava a apresentar um contexto de maior leveza. O cérebro dilatou-se até atingir 1,3 kg aproximadamente. Os lobos frontais desenvolveram-se ampliando a área do raciocínio, a área da lógica, a área das ciências matemáticas, e ele começou a fazer as suas primeiras ferramentas primitivas para começar a dominar o meio ambiente que se mostrava hostil, difícil de ser dominado. Milhares de anos que se seguiram levaram a criatura humana a se estabelecerem em grupos, em tribos, em clãs. Depois as pequenas cidades, as palafitas, depois as grandes cidades amuralhadas, como sentimento da sua própria fragilidade, que se cercava de muralhas para se proteger de adversários. O que é que ele tinha a proteger? Comida. Ele tinha a proteger a agricultura, que estava iniciando, fogo. A sua cultura que começava a ser escrita em papéis, tipo peles de carneiro. Nós tínhamos também alfarrábios, nós tínhamos papiros, pedras, argila mole, ou mesmo na caverna onde ele ia escrevendo com o resto de carvões das suas fogueiras primitivas. À medida que a história, o folclore, a filosofia começaram a se desenvolver e os vagidos da religião primitiva, primeiro ele adorou pedras, a litolatria. Depois ele adorou vegetais, fitolatria. Depois ele adorou animais, zoolatria. Até chegar à mitologia, houve aí um largo passo evolutivo. E esse ser que estava evoluindo em diversos corpos, começou a desenvolver os seus primeiros conflitos, desafios existenciais. Como equacionar as problemáticas da natureza, os flagelos naturais. Qual era a proteção que o homem primitivo tinha a terremotos, maremotos, chuvas, secas, gafanhotos, pestes variadas, doenças? Praticamente nenhuma. Por isso que a morte era muito cedo. O homem de 2.000 anos atrás vivia, em média, 35 a 40 anos de idade. Aos 40 já era idoso, já estava morrendo. Hoje, vivemos, em média, quase acima de 70 anos de idade. Em apenas 120 anos, 1900 para cá, nós demos um salto de qualidade, com vacinas, com imunizações em larga escala, o avanço da ciência geratológica, aquela que se preocupa com o mais idoso, a questão da pediatria, se preocupando com a criança, o diagnóstico das enfermidades mais cedo. Em apenas 120 anos, a ciência médica que deve a Hipócrates, a Galeno, a Aécio, a Avicena, os grandes pais da ciência médica do passado. De 6.000 anos, os seus primeiros fundamentos, até os dias de hoje. Nós, em 120 anos, demos mais um passo maior do que nos 6.000 anos de doutrina médica. Hoje, temos a capacidade de penetrar profundamente o corpo e descobrir as células mais ocultas, erradicando as enfermidades muitas vezes na sua gênese, através da engenharia genética, da microbiologia, da nanotecnologia.
de modo a dar ao indivíduo uma longevidade que ele não tinha, quase o dobro de 120 anos atrás. Isso, portanto, vem significar que passamos a solucionar a problemática daquilo que era mais grosseiro, o carro físico. Passamos a dedicar a esse instrumento de evolução do espírito na matéria cuidado intenso, de modo a traduzir para ele uma longevidade a fim de que ele desempenhasse o seu papel na Terra. Mas não se acompanhou da mesma maneira a preocupação em dotar a essência espiritual, o ser espiritual, que se vale desse corpo, de condições para enfrentar os desafios e os conflitos existenciais. É mais ou menos de 200 anos para cá, com Emil Kraepelin, grande pai da psiquiatria. Alguns estudiosos como Sigmund Freud, Lacan, Assagioli, Roberto Assagioli, nós tivemos Carl Gustav Jung e outros pesquisadores como Breuer, que era assistente de Freud, Viktor Frankl e outros pesquisadores do século XIX, início do século XX. Nós tivemos esses homens e essas mulheres debruçados em estudar a matéria-prima de Deus, o Espírito. Foi possível concluir de que o indivíduo não é a argamassa física na qual se manifesta na matéria. A matéria é uma ferramenta de que se vale o espírito para o seu progresso. Mas nem todas as ciências se debruçaram sobre esta verdade. Destes que eu citei, posso destacar, pensando nesta mesma linha de direção, apenas Carl Gustav Jung, suíço de Zurique, que discordou do venerando mestre Sigmund Freud, que optou por uma psicanálise centrada no luto, no impacto que o luto, que a morte nos causa, nas problemáticas da libido, nos conflitos da energia sexual. Nós temos aí os transtornos, nós temos as castrações, nós temos os complexos, os conflitos de natureza sexual. Freud procurou desconhecer a alma, criando uma psicanálise centrada apenas no corpo, em que a história dos conflitos estão nesta existência do indivíduo, assinalada da maternidade ao cemitério, do berço ao túmulo. Sem sombra de dúvida, o conhecimento de Sigmund Freud para a psicanálise foi extraordinário para o seu tempo. E até hoje ele é uma referência. Mas onde ele estacionou a impossibilidade de adentrar-se no mundo espiritual e compreendê-lo, de onde as almas procedem para o processo palingenésico, e o túmulo, onde as almas regressam saindo do corpo, que se desfez na química inorgânica do cemitério, para continuarem o seu processo evolutivo no além, colhendo a plantação feita na matéria, onde ele parou, onde ele estacionou, Carl Gustav Jung foi adiante. E ofereceu uma psicologia transpessoal, hoje chamada de quarta força, depois da Gestalt, do behaviorismo e da psicanálise freudiana. Demonstrando de maneira clara, indubitável e incontestável, de que nós somos mais do que 60 trilhões de células, 5,5 litros de sangue, 206 ossos, 450 mil fios de cabelo, 3 milhões de glândulas sudoríparas em 1 centímetro cúbico de pele, 100 bilhões de neurônios. Nós somos muito mais do que isso. Isso é o complexo físico, mas é a cidadela orgânica em que nos manifestamos na matéria. Portanto, se o espírito é imortal, outras existências ele teve. Isso ninguém mais duvida, alguns cientistas, pelo fato de que a reencarnação está cientificamente provada. As pesquisas de Patrick Druot, Ian Stevenson, com o seu célebre 20 casos sugestivos de reencarnação. As notáveis pesquisas de Dr. Hamed Net Banerjee,
da Universidade de Rajasthan, em Jaipur, na Índia, em que ele analisou 1.050 casos de crianças que recordavam de reencarnações na Índia. As pesquisas de Gina Cherminara, de Elizabeth Kübler-Ross, a criadora da tanatologia, e de outros eméritos pesquisadores, entre os quais no Brasil destacamos o Dr. Hernani Guimarães Andrade, com o seu célebre Reencarnação no Brasil. A reencarnação pode até ser desconhecida, mas é fato provado. Se eu, portanto, sou herdeiro de mim mesmo, ou vendo de outras procelas reencarnatórias, eu trago luz e sombra, ego e self. Eu trago treva e luminosidade. Eu trago conflitos, eu trago soluções também. Porque eu venho de um passado, todos nós, viemos de passados, de um pretérito, assinalado por conflitos conosco mesmo e com o outro. Mergulhamos na matéria, mas esses conflitos estão gravados dentro de nós, exigindo reparação pela lei de causa e efeito. Está sempre subordinada à lei de misericórdia. E a lei de ação e reação exige que ninguém se evada da terra sem resgatar até o último ceitio, como afirmou nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, enquanto formos devedores da roda de Sansara, como dizia Buda, a roda dos renascimentos infelizes na terra, volveremos sempre aos ciclos reencarnatórios da terra para os necessários resgates. Notem, usei a palavra resgate, eu não falei pagar. Eu tenho uma certa prevenção contra esta palavra. É muito comum nas nossas viagens as pessoas nos contarem assim, mas o que é que eu estou pagando tanto? Mas que escola terrestre é essa que eu pago tanto? E eu perguntei, a escola da terra já foi privatizada? Porque até ontem eu tinha a ideia de que a escola da terra era pública. Eu não tinha sido privatizada. Será que até Deus está em crise financeira e privatizou a escola terrestre? E agora temos que pagar até a mensalidade, a matrícula da escola? Não. É porque nós estamos muito acostumados também a usar uma expressão, que é uma expressão de posse. Minha mãe, meu pai, meu filho, meu cachorro, meu. Meu é o pronome que designa posse. Meu, minha. Meus, minhas. Mas estas coisas, estas pessoas não podem ser nossas. Só podem ser nossas coisas, objetos. Meu livro, porque eu tenho nota fiscal dele. Posso dizer que tenho dele a posse, ele está comigo, e tenho a propriedade, ele me pertence, porque eu tenho uma nota fiscal que me garante que eu sou dono dele. De repente, desapareço fisicamente da terra. O livro não poderá me acompanhar ao túmulo. Poderá até me acompanhar, mas eu não vou ler debaixo da terra o livro. O que eu já absorvi dele segue para onde eu for, porque é imaterial. Está dentro de mim esse conteúdo, mas o livro fica. Será doado por alguém. Os familiares doarão esse livro a uma biblioteca, a uma instituição espírita, e o livro passará ao domínio de outras pessoas. Então, nem o livro é meu. Se nem as coisas são minhas, eu chego à conclusão de que eu não sou dono de absolutamente nada. Eu sou usufrutuário, eu sou mordomo, transitório das coisas. Eu tenho o seu uso, mas jamais terei a propriedade de pessoa, de coisa alguma. Porque todas as coisas pertencem a Deus, que as cria na essência. Eu apenas estou fruindo. Então eu sou herdeiro de Deus. Quando é que eu vou herdar tudo que Deus fez? Quando Deus morrer. Porque pessoa viva não tem herança. Pessoas vivas têm bens que estão em pleno uso. Só existe a palavra herança quando uma pessoa morre. E a herança é dividida entre os herdeiros. Dessa maneira, por que é que eu quero um livro?
que é que eu quero uma casa? Se eu sou dono da Via Láctea. Todo o universo me pertence. Podemos dizer para nós mesmos com júbilo: você é dono do Sol. Os 8 planetas do Sistema Solar ainda leva Plutão de agrado. Você é dono da Via Láctea, com as suas 200 bilhões de estrelas, e aproximadamente 1 trilhão de planetas. O que é que você quer mais? Para que eu quero mais do que o estritamente necessário? Para que eu quero 2 pães, se um só? Basta a fome e o outro eu posso doar ao miserável, ao faminto, ao desnutrido, ao filho do Calvário que jornadeia pela rua absolutamente invisível do ponto de vista social. Então, um dos nossos graves conflitos, já estou entrando dentro da temática propriamente dita, um dos nossos graves conflitos da atualidade e de todos os tempos é o apego. É o sentimento de posse que nos escraviza às coisas. Como lidar com isso? É impressionante anotar se de 2000 anos para cá, estou fazendo aqui um cálculo matemático, façamos de conta que de Jesus para cá, 2000 anos, cada um de nós teve um corpo por século. Quantos corpos nós já tivemos? 20. Quantos corpos nós já perdemos? 19. Já morremos 19 vezes. Neste atual, reencarnamos e vamos morrer pela 20ª vez. Sim, alguém perguntará, e onde você quer chegar? Continuamos temendo a morte. Nós já morremos 19 vezes. Existem na Europa, na Ásia, na América, na Oceania, na Austrália, em algum lugar, estão restos mortais que nos utilizamos de 20 séculos para cá. Experimentamos o berço, colo, o carinho de mãe, a amamentação, as brincadeiras infantis, a mocidade. Experimentamos a guerra, o conflito, as paixões. Nos tornamos pais, mães, vimos netos, morremos, reencarnamos como bisneto, tataraneto, voltamos a viver as mesmas peripécias. Estivemos no catolicismo, no protestantismo, na cultura muçulmana, estivemos no Oriente, no budismo, no taoísmo, estivemos no materialismo, viajamos com Cabral, viajamos com Colombo, fomos marinheiros, fomos meretrizes, estivemos com a coroa dos reis ou estivemos com a vassoura dos servos. Parece que esse aprendizado evolutivo não ficou dentro da sua essência, a essência de nos percebermos espíritos imortais. Ainda hoje carregamos medo, a morte vem aí, vem atrás, coronavírus. Só no Brasil, até agora de manhã, 127 mil pessoas já regressaram ao mundo espiritual, levadas pelo coronavírus. No mundo, 1 milhão de pessoas já morreram. E temos quase 22 milhões de contaminados. E ninguém sabe quando a onda perturbadora e mortal vai cessar. Mas nenhum de nós morreu. 127 mil brasileiros que empreenderam a viagem de regresso ao mundo espiritual estão vivos. Estão apenas fora da matéria. Certamente que talvez para muitas famílias o que eu venha dizer não seja consolador, porque as suas dores são muito grandes. E eu entendo. Porque hoje, exatamente hoje, dia 8 de setembro, aos amigos que estão me ouvindo, 8 de setembro, de 8 anos atrás, eu sepultava na minha cidade natal minha mãe, a minha maior educadora, a minha maior mestra, a minha maior professora nessa existência. Mas ao ver aquele corpo miúdo de 83 anos de idade, com pouco mais de 36 quilos de peso, frágil como vaso Ming, desaparecer na noite, dia 8. Ela desencarnou no dia 8 e sepultamos o corpo no dia 9. Quando ela desencarnou às 23 horas e 35 minutos, foi um anjo exilado que, se libertando da terra, voltou para o infinito. Já não tínhamos mais recursos para lhe ofertar.
Só o entubamento numa UTI ele manteria o corpo físico artificialmente funcionando, porque ela ansiava como um pássaro libertar-se da gaiola de ossos, voejando feliz e leve para os céus de estonteante claridade. E como é o dia da padroeira católica de nossa cidade natal, onde eu me reencarnei por ela, a padroeira atendeu-me um apelo que fiz aquela noite, exatamente às 18 horas, quando orei fitando os céus, pedindo a Nossa Senhora das Grotas, uma versão de Maria de Nazaré local, que a levasse aquela noite. Os bons espíritos me disseram, para a tua família, porque tua mãe nós viremos buscar antes da meia-noite. Às 23h35 ela evoluiu-se, a indumentária em ruínas, da roupa velha estragada, para o mundo espiritual colocar-se de pé pouco tempo depois e dar-me, mais de 7 vezes, testemunho da sua presença espiritual, demonstrando o quanto é real que a vida continua. É preciso, pois, começarmos a exercitar o desprendimento, o desapego. Mas também estamos lutando. É Joana de Ângeles que vem dizer isso numa obra que examinei mais de uma vez. Eu que li umas 8 vezes. Conflitos existenciais. O livro publicado há 15 anos atrás, é de 2005. Joana de Ângeles, a benfeitora, que é orientadora da nossa casa, Centro Espírita Caminho da Redenção, veio colecionar aproximadamente 20 conflitos existenciais, menos depressão, que ela reservou para um livro próprio, Vitória sobre a Depressão. Mas todos os conflitos como a preguiça, como o ódio, como a neurastenia, a impaciência, a vulgaridade, o orgulho, a presunção, que são esses vícios morais, que são essas células cancerosas que ainda carregamos na alma, nos intoxicando por dentro, morbo, perturbador do nosso equilíbrio, nós precisamos, para o primeiro combate, identificar o que temos e identificar quem somos. Então, qual é o primeiro passo? Conhece-te a ti mesmo. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, com muita propriedade e oportunidade, o ínclito codificador interroga as vozes da imortalidade ao preparar o Livro dos Espíritos. Qual o meio mais prático e eficaz que tem a criatura humana de resistir à atração do mal, melhorando-se já nesta vida? E quem envolve do além para respondê-la? Alguém que se auto-psicanalizou, Santo Agostinho. Porque de uma vida boêmia, uma vida devassa e depravada que teve na juventude, ele se converteria depois ao conhecer Ambrósio, bispo de Milão, que era melhor orador que ele, porque ele se julgava o melhor orador da Europa. Sua mãe, Santa Mônica, passou 20 anos orando para que o filho abandonasse a vida boêmia, a vida libertina, e voltasse-se para Jesus. Ele não conhecia. Através de Ambrósio, junto com as súplicas sinceras da mãe que passou 2 décadas orando sem parar pelo filho, intercedendo ao alto, eis que ele conhece Jesus. Converte-se, torna-se um homem probo, reto, luto, de vida impoluta, vida diamantina, e escreve uma obra chamada Confissões. Em Confissões, Santo Agostinho faz uma autopsicanálise dele mesmo. Então, a primeira ferramenta para vencermos os conflitos existenciais, o autoconhecimento. O grande desafio dos nossos dias é que conhecemos muito o outro. Nas redes sociais, queremos saber quem é aquela moça, quem é aquele rapaz, quem é aquele homem, quem é aquele líder político, quem é aquele ditador, quem é aquele ator, isso, aquilo. E nos perdemos nos desvãos das redes
sociais, sem tempo para fazer a viagem para dentro. Enquanto fizermos a viagem para fora, sempre demorada e sempre ilusória e fascinante, nós teremos pesadelos. Mas quando fizermos a viagem para dentro, nós teremos sonhos e despertaremos. Porque descobriremos quem somos e o que viemos fazer no planeta Terra. Não estamos aqui a passeio, e eu costumo dizer, tudo na vida é passageiro, menos o cobrador e o motorista. Então, tudo que tenho, tudo que possuo, vai ficar. Tudo que eu sou, eu vou levar e falará por mim em outras instâncias além da Terra. A doutrina espírita vem e nos aclara que céu e inferno, como instâncias além do infinito, não existem. Portanto, agora, céu e inferno são instâncias mentais, emocionais. Entremos nós em desacordo, em conflito com o semelhante e instalaremos em nossa vida o inferno. Estejamos em paz na família, no trabalho, na escola, no templo, com os amigos, condomínio, loteamento onde moramos, instalaremos céu e terra. Céu e inferno, portanto, são estados que o indivíduo adquire de acordo com sua conduta. E os desafios existenciais são alavancas de progresso, afirma Joana de Angeles no livro já mencionado, Conflitos Existenciais. Por quê? Porque sem esses conflitos, sem esses adversários, sem essas alavancas, qual o esforço que faríamos para nos melhorar? Nenhum. Então, eles existem oriundos da nossa ignorância. Porque o indivíduo não é mau. Deus não faria o mal. Quem faz o indivíduo com defeito? A fábrica divina não produz seres espirituais com defeitos. Vírgula. Deus fabrica espíritos simples e ignorantes. Simples porque destituído das complexidades do processo evolutivo. Ignorantes porque sem o conhecimento. Sim, e onde é que eu vou adquirir as duas coisas? Processo evolutivo. A evolução é uma escada. Graças a Deus não é rolante. Porque se fosse rolante, muita gente ia querer sentar no degrau e não ia mais sair do lugar, esperando que a escada o levasse até o patamar, aos cimos da vida. Não. Trago uma péssima notícia para muita gente. A escada da evolução é parada. Se caminha, não se sai do lugar. O indivíduo tem que esforçar-se, tem que lutar contra a sua própria natureza ainda atrasada, contra o seu primitivismo. À medida que vai lutando, vai compreendendo como a vida é diferente. O que antes dava importância, hoje considera que é lixo. O que ontem parece que era ouro, hoje é material descartável. Que a essência, como eu diria, Antoine Saint-Exupéry, escritor francês que escreveu, argelino francês, escreveu O Pequeno Príncipe e era um notável aviador. Ele morreu no mar. Seu corpo nunca foi localizado. O essencial não é visto. Tudo mais é aparência. Tudo quanto nós fitamos, já diria o filósofo pré-socrático, Anaxágoras, tudo quanto eu vejo, não é. Tudo quanto eu não vejo, é. O que significa que a matéria, na sua hegemonia estranguladora da cultura mundial, ela é um engodo, ela é uma falácia, é um equívoco dos nossos parcos sentidos de observação. Porque toda matéria acelerada vira energia, desaparece. E a energia pode ser coagulada, transformando-se em matéria. Mas, no fundo, tudo é energia, que se transforma nos estados da matéria. Eu tenho água líquida, submeto ela ao fogo, vira vapor.
Se eu jogar ela na geladeira, ela vira gelo, ela se condensa. Mas ela pode voltar ao estado líquido e eu transformá-la de novo em vapor. A matéria é a mesma, mas sofre mutações de acordo com a pressão e os estímulos do meio externo, e no mundo espiritual, a força do pensamento. O pensamento no além articula a matéria da melhor forma possível. Como o indivíduo quer, ela se mostra para ele. Os que têm esse poder mental, que não é tipo das entidades atrasadas. Portanto, nossos conflitos existenciais são ferramentas e alavancas que a divindade nos deu, pedras de tropeço, que a divindade deixou no caminho, para que quando elas se agregam a nós outros, como se fossem tábuas de salvação, a gente venha descobrir mais tarde que elas passaram a ser cruzes. Temos o dever de nos liberar para caminhar mais leves pela estrada da sublimação, do auto-melhoramento, do auto-aperfeiçoamento. Portanto, a primeira chave é se autoconhecer. E quando descobrir o que ainda lhe falta, o que ainda nos falta, começar a investir a força de vontade, desejo, investir as renúncias, desapego, coragem, de lutar para sobrepujar as paixões. Diz o Livro dos Espíritos, ali pela questão 912, que as paixões são valiosas, porque a paixão não é boa nem é ruim, depende do direcionamento que se lhe dê. Então, alguém apaixonado pelo esporte, paixão saudável. Alguém apaixonado pela arte, pelo teatro, pelo balé, pelo cinema, ótimo. Porque a paixão dá ao indivíduo um vigor e o leva a dedicar-se de maneira entusiástica àquilo que escolheu como padrão de sua vida. Excelente. Mas quando a paixão recai doentia sobre alguém ou sobre alguma coisa, leva o indivíduo ao estado de mortificação. Porque o indivíduo acaba dizendo para si, no seu estado de loucura, que sem aquilo, sem aquele alguém, não vive. Vive. Sempre vive. Recordo aqui o grande escritor norte-americano que escreveu A Morte do Caixeiro Viajante, que foi marido de Marilyn Monroe. Ela era chamada o corpo, ele era chamado a mente. O episódio narrado pelo notável escritor americano, ele vem dizer que Loman havia se empregado desde cedo, jovem, numa empresa de seguros de Detroit. Ele trabalhou nessa empresa por 30 anos, até galgar todos os postos e atingir a vice-presidência. Arthur Miller descreve Loman como uma pessoa possessa, que quer chegar ao triunfo material sendo presidente da companhia de seguros. E já envelhecido, Loman fez tudo que um homem comum faz, comeu, bebeu, dormiu, casou, procriou, mas nunca ligou para a esposa, nunca ligou para os filhos, porque a empresa era o seu foco. Ele tinha que atingir o pináculo, ser o número 1. Até que o velho presidente, já ansiando passar o bastão e aposentar-se, convocou o Conselho Superior da empresa e disse: eu quero me aposentar. Eu quero descansar, eu quero ir para uma fazenda, não fazer nada. Dei minha vida a esta empresa. E gostaria, nesta reunião, de indicar o meu sucessor. Loman era o vice-presidente. Ele pigarreou, ajeitou a gravata, estava com a sua melhor brilhantina, ele estava no auge. Era aquele dia o seu triunfo. O presidente olhou para ele e disse: Loman, nesses últimos 35 anos você foi nosso melhor funcionário. O primeiro a chegar e o último a sair. Você dava serões, passava finais de semana aqui fazendo relatórios, corrigiu os erros das nossas filiais em todas as cidades americanas onde temos filiais. Você é a marca dessa empresa. Mas também você envelheceu como eu. Eu, velho? Sim, Loman. Nós dois entramos praticamente juntos, éramos office boys desta empresa. Hoje eu sou presidente e você é vice. Já são 35 anos, Loman. Por isso eu assinei o decreto me auto-aposentando
e aposentei também você. Vá para casa, Loman. Pegue a patroa, pegue os filhos, vá para o Havaí dançar hula-hula. Loman saiu da empresa, foi para casa e cometeu suicídio. Ele não pôde suportar saber que ele era descartável. De certa maneira, todos nós o somos, de certa maneira. A nossa falta é momentânea, a nossa falta é transitória, porque logo uma outra pessoa nos substitui no trabalho, na atividade filantrópica. Ninguém se julgue indispensável, porque indispensável só Deus, Jesus Cristo em nossas vidas. Cada um de nós dê o melhor de si. Oferte o melhor, como dizia um recado grafado pelos toltecas, em 4 diretrizes que são monumentais. Em que guerreiro, buscando orientação para a sua vida, descobre, deve fazer as 4 coisas. Não tome nada para si como ofensa pessoal. Nada. Tudo que disserem contra você, releve. Muitas vezes quem está dizendo não sabe o que está dizendo. Não tome nada como ofensa para não ficar envenenado. Não vale a pena. Releve o mal que atiram contra você. Seja a sua palavra impecável. Tudo que você disser, cumpra. Seja fiel a esta palavra que você dê. Honre os compromissos. Cumpra com os horários. Entregue os relatórios, documentos. Chegue antes de qualquer encontro 10 minutos antes. Porque quem chega atrasado, em qualquer encontro, se atribui falsa importância, diz Neo Lúcio. Não conclua o que os outros estão a dizer. Nós temos um vício muito grande, corre de emendar o que é que os outros estão falando. Deixa o outro falar, mas o que ele vai falar é uma tolice. Mas ele tem o direito de ser tolo. Nós também já fomos tolos, bobos da corte no passado. Deixe o tolo falar. Pode ser que na tolice que ele venha dizer, haja uma grande verdade embutida. Nós desconhecíamos. Tudo que você fizer, faça bem feito. Que coisa notável. Talvez com essas regras do povo tolteca que antecedeu aos astecas na região da Guatemala, onde viveram ali ancestralmente há mais de 3.000 anos. Seguindo essas regras, poderemos começar a descobrir quem somos. Vencer os nossos conflitos, o que não é fácil, nunca foi, nem nunca será. Mas a divindade não nos dá cruzes maiores do que a nossa capacidade de as carregar. E quando essas cruzes, sua madeira muito dura e áspera, começa a ferir os nossos ombros, a divindade não diminui a cruz. Manda uma almofada, um cirineu, uma toalha de algodão para que coloquemos entre a pele e a madeira, diminuindo o atrito, portanto, o ferimento. Mas devemos prosseguir com ela, porque é ela que vai nos dar a redenção. Ainda ontem, examinando Amélia Rodrigues, em Primícias do Reino, ela contando a história admirável de Maria de Magdala, Maria Madalena. Quando Jesus se hospeda em uma casa, ali em Magdala, a casa de um certo Simão, um homem de projeção social muito rico, sabendo da visita do profeta à sua casa, oferta um jantar. Jesus é convidado, comparece. Mas aquele homem achou a presença de Jesus tão insignificante, porque Jesus não falava, Jesus não bebia, Jesus não comia, Jesus ficava observando e ouvindo as pessoas. Em certo instante, eis que adentra-se pela porta da casa de Simão, Maria Madalena, que vai para os pés de Jesus, ela que já o conhecia. Ajoelha-se, coloca um unguento, um bálsamo, um perfume raríssimo, de um vaso de alabastro, banha os pés de Jesus e o seca com seus próprios cabelos, e o perfume inunda a sala.
o anfitrião fica muito deslocado e constrangido, que aquela mulher na cidade era uma meretriz. Ele próprio já se utilizara dos seus serviços físicos para a satisfação da sua libido e desgoverno. Até que Jesus quebra o silêncio e diz: Simão, desde que cheguei à tua casa, não me deste a água para a ablução natural, que era hábito entre os judeus, a lavagem prévia antes das refeições. Não me serviste uma taça de vinho, e esta mulher, desde que cheguei, banha-me os pés com o perfume de nardo caríssimo, e não cessa de secar-me os pés com seus próprios cabelos. Ele fica descoroçoado. Mas Madalena se retira dali, sai correndo pela porta e desaparece. Desaparece de Magdala e torna-se uma samaritana socorrendo crianças e adolescentes, velhos e leprosos. Durante toda a sua larga existência, serve ao bem. Luta contra as suas próprias tendências inferiores. Depois vai para Éfeso. Ali chega a leprosa. E na entrada da cidade ela tomba. Mas alguém que a conhece avisa Maria, a mãe de Jesus, que está morando numa pequena casinha em Éfeso, construída por João, o evangelista. Maria manda buscar o corpo de Maria Madalena. E ela morre nos braços da Santíssima, falando-se ao infinito, para ser recebida por Jesus na vida espiritual e dizendo em cânticos de transporte: vem, Madalena, atravessaste a porta estreita, toma posse do reino que preparei para os filhos do Calvário. Vencendo nossos conflitos. É luta diária. Aqui não podemos nos evadir. Isso porque a nossa profunda gratidão à instituição veneranda que nos convida. A Deus, que a todos nós nos deu vida. A Jesus, que nos deu a mensagem do Evangelho há 2000 anos, que temos dificuldade de compreender e de vivê-la. A Allan Kardec, o missionário da terceira revelação, que volveu ao solo francês, em Lyon, educou-se em Yverdon, em Paris, acendeu o archote no ponto mais alto, a fim de clarear a rota da humanidade para os dias do porvir. Ao Senhor, nossa gratidão em que dizemos: louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, os bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, tarefa renovada, que o teu olhar nos consente. De espíritos reverentes, clamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos, desta luz que nos elevas, nossa oração rasga as trevas, escuta-nos, Mestre, vem. Retifica-nos o passo, essa estrada corrigida, sustenta-nos a vida na força do eterno bem. Dai-nos, Senhor, tuas bênçãos, que nos consola, que nos levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, cada dia, cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso, a verdade, hoje sempre em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo augusto e venerando do próprio coração. Muito obrigado.